quem fala é o Augusto Hagensen, estou mais uma vez no canal Gu Me Conta e hoje eu tenho uma história bem cabulosa para te contar. No final, tudo acabou até dando certo, digamos assim. Mas no início não foi legal não. Eu não acho legal e a minha observação dessa história é que não é legal, não é bonito, é feio e ele precisa tomar uns 3 tapas na cara para aprender. Pois bem, eu estou falando do Castelo. Castelo, num determinado dia, estava conversando com seu amigo Castro num bar, falando sobre o trabalho dele no consulado. Pois é, ele trabalha no consulado, num consulado javanês. Ele começa a falar ali naquele papo que o Brasil é um país muito imbecil e burocrático. E fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho no consulado. Só que antes de falar do trabalho no consulado em si, do que está acontecendo atualmente, ele conta para o Castro o que aconteceu e como foi que ele conseguiu esse emprego. Você quer saber como ele conseguiu esse emprego? Então espera um pouquinho, faz o seguinte, eu vou contar já. Primeiro eu vou inverter hoje a ordem das coisas. E eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, aqui nesse botão vermelho que você já conhece. Eu vou pedir para você curtir, eu vou pedir para você compartilhar depois que você concluir de assistir o vídeo. E também de você comentar se você quiser, porque é um papo e a gente precisa conversar sobre essa história. São coisas, assuntos importantes que eu tiro da literatura brasileira pra gente dialogar, não é verdade? Então eu quero que você converse comigo assim que você puder. Pois bem, e agora eu vou falar desse cara. Ele conta pro amigo dele como foi que ele conseguiu esse emprego no consulado javanês. Num determinado dia, ele estava folheando o jornal, né, como de costume, e viu lá um anúncio. E no anúncio dizia, contrata-se professor de javanês. Ele pensou bem e falou assim, bom, ninguém, né, não vai ter muita concorrência, então eu vou me inscrever. Pegou e se inscreveu na vaga para professor de javanês. Gente, o cara mal sabia falar português. Vai falar javanês, uma língua oriental. Pois é. Ele foi correndo para a Biblioteca Nacional aprender um pouco da língua. Foi lá, pegou ali a enciclopédia e começou a procurar mais sobre a língua. Decorou meia dúzia de frases, aprendeu o alfabeto, aprendeu o básico, digamos assim, né? O básico do básico. E aí foi para a entrevista porque ele foi chamado. Quando ele chegou lá no local da entrevista, era um grande casarão, uma mansão. E um velho, né, um senhor já de muita idade, o atendeu, conversou com ele, explicou por que queria um professor de javanês e o contratou. Pois bem, o velho se chama, eu estou falando velho, mas pelo amor de Deus, não entendam mal. É que eu assisti um filme, inclusive, dessa história, tem até filme. E aí é um velhinho, meu Deus do céu, mas enfim. Ele, olha só. Ele falou assim, o senhor Manuel Feliciano, é o neto de um dos conselheiros do Dom Pedro I. Ó, lá atrás, hein? Então, um cara muito rico, diga-se de passagem. E ai, meu Deus. Desculpa, não é coronavírus, tá amarrado em nome de Jesus. O cara era neto, né, de um dos conselheiros de Dom Pedro I e recebeu do pai dele um livro grande, grosso, com uma história lá qualquer que ninguém sabe qual que era, tudo escrito em javanês. O livro estava escrito em javanês. Só que esse livro já estava vindo de geração em geração e não estavam dando a devida importância para ele. Portanto, aquele senhor ele não sabe do que se trata o livro. Não sabe qual é a história, o que é que está escrito, enfim. E aí ele contratou o professor javanês para saber o que é que aquele livro está escrito, né? Que história que conta, enfim. Por quê? Havia uma certa promessa naquele livro. Quem lesse o livro automaticamente seria beneficiado com muitas felicidades e também automaticamente, né, óbvio, as desgraças seriam afastadas. E aí ele contratou o professor. O professor mal sabia falar javanês, quem dirá dar aula, né? Tentou ensinar o velho a falar javanês. Olha, aconteceu de tudo para ele
tentar ensinar. Ele não conseguia, sem sucesso. Tudo bem, também o senhor, ele tinha suas dificuldades. Mas o cara também não sabia falar javanês e nem ensinar javanês. O velho desistiu e falou assim, quer saber? Você pode ler o livro para mim. É melhor, leia o livro para mim. E aí ele começou a ler o livro, um dia lia no jardim, outro dia lia em outro lugar. E aí, você acha mesmo que ele lia a história normal, a história verdadeira? Claro que não. Sabe o que ele fazia? Ele inventava coisa. Gente, um livro grosso, imagina, um livro grosso, grande, e ele inventando história. Você deve estar me perguntando a mesma coisa que o Castro perguntou para ele. Mas ele nunca desconfiou? Não, nunca desconfiou, nem ele, nem ninguém. Calma, porque ele trabalha no consulado, não se esqueça. Nem ele, nem nunca ninguém desconfiou. Ele falou que na verdade já houve até algumas vezes. Ai meu Deus, misericórdia, o que está acontecendo comigo hoje? Aí ele contou que algumas vezes até houve mesmo quase, né? O quase ali. Porém ele sempre se safava, né? Sempre tirava o dele da reta. Aí o senhor, ele começou a gostar dele, a gostar de verdade, como amigo, ao ponto de chamar ele para morar dentro da casa do velho. O velho chamou ele para morar dentro da casa dele. E mais, indicou ele para trabalhar no consulado. O cara foi. Passou um tempo, o senhor Manuel Feliciano acabou morrendo, sem descobrir a real, que ele até então não sabia ainda falar javanês, a não ser o básico que ele aprendeu ali. E o cara foi trabalhar no consulado, começou a participar de grandes eventos, de eventos muito importantes, foi muitas vezes elogiado pelo presidente da República, ele escrevia para o jornal da época e nunca foi descoberto. E gente, ele conta que não sabe o javanês, ele inventa coisas, na verdade nem que inventa, ele improvisa, sabe? Ele tem truques na manga, até depois de ter conseguido um emprego, até depois de já, sabe, tá um tempo ali já dentro desse universo, né? Dentro desse universo. Que safado, viu? Olha só. Que safado, é a minha opinião, né? Mas enfim, ele chega ali na conversa com seu amigo Castro no bar, contando toda essa história, e o amigo dele só dá risada e só bebe cerveja, né? Só dá risada. E aí o amigo dele pergunta assim, olha, se você não tivesse dado tão certo nessa profissão, o que você seria hoje? Sabe o que ele respondeu? Bacteriologista. Ai, gente, esse Castelo não presta mesmo, né? Fala sério, né? Olha, qual é a sua opinião? Eu não vou me estender aqui, mas eu quero saber o que você acha. Se você não responder aqui, você vai me procurar em algum lugar e vai conversar comigo sobre isso, tá bom? Então, eu quero dizer uma coisa que eu não posso esquecer. Quem me contou essa história foi Lima Barreto, no conto O Homem que Sabia Javanês. Você precisa ler esse conto. Lima Barreto é um dos grandes romancistas do nosso país e um romancista negro, um escritor negro, muito instruído, muito bem. Foi um grande homem pra gente, nós brasileiros, podemos nos orgulhar. Então, leia, tá bom? Um beijo e até o próximo Gumi Conta.